Programa Atividade chegando para mais uma edição. Nosso programa Atividade aí, né? É um orgulho muito grande. São 33 anos de história do programa Atividade, sempre ao vivo. Então é bonito demais, né? E é uma luta, né? Porque fazer um programa independente, por todo esse período, 3 décadas e mais alguma coisa, não é uma tarefa fácil. Mas com a colaboração do anunciante, que é o nosso combustível, com a confiança do telespectador, nós estamos aí há 33 anos com o nosso programa Atividade, passando por várias emissoras, evidentemente. Hoje estamos aqui na RS Play TV, o 524 da Claronet e mais todas as plataformas. Mandamos a nossa imagem, a nossa grade de programação, mundo afora aí, tá bom? Muito bem. Hoje temos a companhia aqui do nosso comentarista Jurandir Soares, Nilton Galil, é um gremista à minha esquerda, um colorado à minha direita, e eu já pergunto de imediato, o Jurandir esteve um período fora, mas acompanhando sempre o futebol do seu clube, do seu Grêmio, o Grêmio padecendo sempre, jogando contra 10. O Grêmio, quando joga contra 10, ele tem mais dificuldade, Complica mais. É uma coisa incrível. Quando expulsa, eu digo, agora complicou a vida do Grêmio. Mas, enfim, o que tens visto aí? Qual é a tua expectativa, Jurandir, em termos de... Eu já não falo em Sul-Americana, que amanhã temos Sul-Americana, mas o Campeonato Brasileiro, por exemplo. A expectativa é limitadíssima, né? Porque limitado está sendo o desempenho do Grêmio, assim como o desempenho do Inter, né? Os nossos clubes aqui realmente estão numa situação muito má do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, pelo menos, conseguiu essa vitória contra o Curitiba. Qual é a minha câmera aqui? Essa aqui. Conseguiu uma vitória contra o Curitiba. 1-0, tendo marcado 4 gols. Aliás, isso aqui é uma coisa ridícula que está no futebol também, essa questão do impedimento. O cara está com um dedo à frente ali, então é impedido. Ele é impedido. É muito capricho, né, da regra do jogo. Quando não tinha o VAR, na mesma linha não era impedimento. Na mesma linha. A regra é essa, né? Porque a regra há muitos anos mudou, antigamente era a mesma linha e era impedimento. Então, a regra, muitos anos depois, em função da falta de gols, ela alterou e na mesma linha passou a não ser impedimento. Né? E pós e durante a Copa do Mundo, parece que teremos novidades disso aí, né? nas regras do futebol. Porque ali é o seguinte, o que tem que ser um fator de anulação se o jogador levou uma vantagem. Quando está uma questão assim de um braço, um pé, um pouco também, não há vantagem nenhuma. Né? Então, é impossível ele até eliminar esse tipo de risco de estar um pouquinho à frente do adversário. Não existe essa coisa. Isso aí, quer dizer, devia ser uma coisa natural. Está na mesma linha, está com o braço na frente, o pé na frente, tal, não interessa. É gol. Quer dizer, os 3 gols anulados do Grêmio fez 4-1. Foram assim. 4-1. 4-0. O Grêmio não tomou gol. 4-0, exatamente, 4-0. Não tomou gol. Casualmente, desse jogo... Casualmente, eu ia te dizer, a gente está tão acostumado a tomar que já bota por conta. Nesse ali não levamos gol, né? Mas, enfim, o jogo, pelo menos com o Curitiba, descontando esse fato, que já lá, acho que eram uns 30 minutos de jogo do primeiro tempo, quando o Curitiba teve um jogador expulso, teoricamente já favorece ao Grêmio, mas o Grêmio jogou melhor, jogou bem, tal, o Curitiba não teve chances, né? Mas, de qualquer maneira, ainda está muito longe de ser um time confiável para o torcedor. Especialmente no segundo tempo, ele cai bastante também. Mas isso ali também não é uma peculiaridade do Grêmio. Se nós analisarmos a tabela do Campeonato Brasileiro, olha, o 8º colocado, o Botafogo é o 8º colocado. A diferença dele, do 8º colocado, lá para o primeiro da zona do rebaixamento, é de 3 pontos. 3 pontos é um jogo, é uma partida. Né? Todos esses ali, aí pega Botafogo, o Vasco, o Bragantino, o Grêmio, tanto que o Grêmio ganhou essa partida e subiu. Cruzeiro e tal, né? Todos ali estão naquela situação. Né? Que, aliás, um desses aí seguramente vai ser o 4º rebaixado, né? Porque os 3 ali da ponta lá, que me parece inquestionável, o Chapecoense, o Remo e o Mirassol, né, que são os 3 que estão lá embaixo e que toda a perspectiva é de que esses aí vão cair. Mas junto com eles vai um grande. Né? Então, gostaria que fosse o Bragantino, né? Mas eu acho que o Bragantino não vai. Né? Não vai. O Bragantino está jogando bem, é um time bom, um time parelho. Não. É verdade. Com relação... E o teu Inter, como é que está? Nilton Galil. O Internacional hoje é um problema não só no futebol, no próprio futebol de campo,
que não consegue se acertar. O Internacional é inacreditável. Eu vou aos jogos, essa coisa toda. O ano passado foi um ano de tragédia, como vem reiterada no Beira-Rio, naquelas eliminações constantes, que o Internacional não consegue ganhar é uma das razões da crise econômica do Internacional, essas desclassificações antecipadas em Copas do Brasil e campeonato e Libertadores da América, as últimas duas, né? Isso é um problema. Mas o problema do Internacional, no Beira-Rio, virou um salão de baile para todos. Vem aqui o Mirassol ganhando o Internacional, o Atlético Paranaense no primeiro. Além, eu acho que a direção internacional, não quero nem falar do presidente, porque a gente fala do presidente, é um problema. Mas a direção internacional, além de tudo, é muito azarada, porque não é possível, por exemplo, num jogo que tu joga chute 14, 15, 20 bolas em campo, tem 15 escanteios e não consiga fazer um gol e toma em 2, 3 bolas, é uma coisa inacreditável. Mas eu estou fazendo essa referência ao baile, ao salão de baile que é o Beira-Rio, em função de que os problemas do Internacional, que são, que junto, mesma coisa que o Grêmio e outros tantos clubes brasileiros, que é um problema de dívida, né? Há uma movimentação muito grande esse ano tem eleição no Internacional. Há uma movimentação muito grande entre vários grupos colorados aí com relação a esse pleito do final do ano, desde já. Parece que já tem um candidato forte, o filho do desembargador Aguirre. O filho do desembargador que quer Será? ser. Para mim, eu não tenho a intimidade da política do Internacional. Eu faço parte, não é de grupo, não tem denominação, mas gente interessante, coloradas interessadas em tentar melhorar. Mas ele, na verdade, ele quer ser presidente, filho do desembargador, né? O mérito maior que se tem, parece, dentro do Internacional é que ele é filho do desembargador. Já não é já tem algumas restrições com relação a isso, porque na verdade tem que ter experiência no futebol, ter experiência de gestão e tem que ter programa. O Internacional está precisando ter um programa de gestão, né? E se não tiver um grupo afinado para isso, com um projeto de clube, com um projeto de gestão, né? Nós temos que nos lembrar, por exemplo, que o Flamengo há 12 anos, 13 anos, estava completamente quebrado, né? Eles conseguiram, e o Flamengo é um clube exclusivamente esportivo, além de todas as atividades que o Flamengo tem no Brasil todo. É diferente um pouco que o Flamengo tem uma visão nacional, né? Mas o Flamengo, ele mudou o seu sistema de gestão. Não é só porque é o Flamengo, mas eles conseguiram, a dívida seria muito maior hoje do que tanto do Grêmio quanto do Nacional, e eles conseguiram conseguiram sanear um pouco o seu conselho, né, com um projeto e estabeleceram um projeto de gestão que levou 5, 6, 7 anos, e hoje essa potência em nível de valores internacionais aí, né? Não é de graça isso. E difícil de acompanhá-lo, né? É claro, não é muito de graça. difícil de acompanhá-lo. Por isso que eu estou dizendo, o Internacional, eu tenho alguns grupos que eu tenho participado, há uma preocupação muito grande de estabelecer um projeto de gestão para que se continuar esse tipo de amadorismo quase dentro da direção, por exemplo, estou falando especificamente no Internacional, o Internacional vai sucumbir com toda a sua torcida, com todo o seu patrimônio e assim por diante. Precisa haver uma alteração e não é o pátio que vai decidir, tem que decidir os pró-homens do Inter, grandes empresários, pensadores das diversas áreas. O problema é que os nossos clubes estão altamente endividados. Esse é um problema. Beira R$1 bilhão dívida de Inter, dívida de Grêmio. E aí é que está. Como é que nós vamos competir com o Palmeiras, com o Flamengo, quando tu faz o orçamento para o ano seguinte, tu estabelece receita tanto de patrocínio daqui, tanto de arrecadação da bilheteria, tanto disso, tanto daquilo, e tanto da venda de jogador. Ou seja, o jogador que começa a se destacar, né? Pode ver esse Gabriel Mack aí, que 2 toques vai embora. 2 toques já está indo. Né? Aí, ontem ainda o treinador disse, não, mas porque deixou o Monsalvo e botou o Riquelme. Os garotos, nós temos que prestigiar os garotos. Já estão querendo botar ele na vitrine também para ser outro, para ser vendido. Então, os meninos se destacam, surgem,
como referência e como um diferencial. São ativos do clube, né? Diferencial dentro do clube, já são vendidos. Então, tu não vai competir nunca. O Flamengo vai lá e busca os jogadores que são destaque lá fora. Ele, que era destaque aqui, que foram para fora, ele traz. Além de ser uma ducha, né, absolutamente fria para o associado, né, o torcedor gremista, que quando vê uma equipe da informação com expoentes, né, com craques, vindos da base do clube, é ruim, né, ver isso aí, né, até para o próprio patrocinador do clube, aqueles que investem, né, em publicidade do clube, quando vê que o clube começa a desmoronar, né, que está com um plantel maravilhoso, com vestiários de qualidade, mas o clube tem que se desfazer para fazer capital, que são os ativos do clube, esses atletas, né, que aparecem aí e ficam cobiçados pelos gangsters da Europa, né, clubes que têm muito dinheiro, que vêm aqui e levam os nossos atletas. Veja, a seleção brasileira é um exemplo disso. Olha, a seleção brasileira, praticamente os atletas não jogam no Brasil. Então, todos vêm do exterior. E todos já foram jovens para lá, né? Tanto é que a gente não conhece. Nem conhece. Convoca os jogadores, tu não conhece, tu sabe quem é. É verdade. Exatamente. Mas é isso aí, então tá. Pois é, o Flamengo parece que vem aqui jogar com o Grêmio, acho que é a terceira, quarta partida do Grêmio na arena do Aravante, parece que é com o Flamengo, né? O Grêmio joga fora com o Atlético Paranaense e depois o próximo é com o Flamengo aqui. Flamengo que jogou com o Atlético Mineiro lá na arena do Atlético, tocou 4-0 no Atlético. Lá. É verdade, é verdade. Então tá, futebol, vamos embora, né? Então tá. Vamos falar então do Banrisul, o Banco dos Gaúchos, que está com esse produto maravilhoso para jovens saberem como lidar e a importância do dinheiro, do cash, do capital, do real. Aqui, ó. Banrisul apresenta o Banriway, a conta digital que marca o início da vida financeira de crianças e adolescentes. Sem tarifa mensal, o Banriway oferece Pix, Banri Compras, rendimento automático e recarga de celular, tudo integrado ao dia a dia. Cada funcionalidade foi pensada para ensinar, na prática, o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais consistentes desde cedo. Enquanto os filhos ganham autonomia e aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimentação, definem limites e recebem notificações pelo aplicativo Banrisul, tudo de forma simples e segura. Assim, a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre planejamento, organização e consumo consciente. Aí a mensagem do Banrisul. Meu filho, manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. E aí vamos falar de Sucos Petri, né? Nosso companheiro nessa jornada de 33 anos, que foi o nosso primeiro anunciante de Sucos Petri, né? Temos a confiança dessa empresa maravilhosa, perfeccionista, né? Que produz saúde pura. Sucos Petri há 33 anos. Nossos comentaristas, né? Fixos e os nossos convidados sempre degustando Sucos Petri, a bebida de todas as estações. É o suco de laranja, o suco de uva e a água de coco Petri. Tudo sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. Sua sede pede saúde o ano inteiro, pede Sucos Petri. Na hora da atividade física, sempre hidratando seu organismo com a maravilhosa água de coco Petri. Tudo 100% natural. E a TAP, Transportes Aéreos Portugueses, está aí cada vez melhor. Estamos já quase chegando à quarta frequência semanal de Porto Alegre para Lisboa, leia-se Portugal, Europa, né? Então, em maio, fim de maio, nós teremos a expectativa da própria empresa, Transportes Aéreos Portugueses, de termos a quarta frequência saindo aqui, decolando do aeroporto Salgado Filho e vice-versa de Lisboa a Porto Alegre. Tudo isso em 11 horas, direto, sem escalas, evidentemente, com aeronaves de altíssima geração. Tarifas convidativas, parcelamentos em todas as bandeiras e cartões de crédito, e só coisa boa. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, né? Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Então, tudo de bom é com TAP, Transportes Aéreos Portugueses, decolando do aeroporto Salgado Filho, você desembarca na Europa em 11 horas, direto aqui da nossa capital gaúcha e vice-versa, voltando da Europa
do mundo por Lisboa, aterrissando em Porto Alegre, tá bom? Muito bem. E o Grupo Zafre está aí no caminho do seu centenário, 91 anos, comemora esse ano, fazendo tudo de bom. Os melhores supermercados que encontramos sempre são os do Grupo Zafre, onde economizar é comprar bem. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho, dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Jurandir Soares, Neuto Calil, um dos temas hoje que mais se ouve, lê e assiste é em relação às guerras, né, no mundo, aí, entre Estados Unidos e Irã, especialmente, que envolve todas aquelas regiões ali, interesses econômicos, interesses políticos, etc. e tal. E também essa situação que aconteceu agora com o presidente Donald Trump sob a ameaça de um assassinato, mais uma vez num evento que recebia jornalistas credenciados da Casa Branca. Graças a Deus, tudo transcorreu em bom tom, não houveram feridos, né, só a figura que propôs esse tipo de ilícito, que parece que não se salva de uma perpétua lá nos Estados Unidos, porque lá a brincadeira é diferente, né? A legislação lá é rigorosa e se cumpre. O que é que me diz dessa vacilada aí do Pentágono? Eu entendo assim, o Jurandir Soares. No caso aí, o sistema de segurança do presidente, né? Porque, inquestionavelmente, onde o presidente está presente ou estará presente, tem que ser um local vasculhado. Uma varredura. Uma varredura total, dias antes do acontecimento, né? E veja que esse ali era um encontro importante porque estava a nata da imprensa internacional ali reunida, porque são os correspondentes da Casa Branca, né? E esse rapaz aproveitou justamente esse momento para se tornar conhecido. No caso ali, está muito claro ali que aquele famoso lobo solitário, uma pessoa com problemas mentais, tem que ser. Porque o cara, no esplendor dos seus 31 anos, vai fazer uma ação dessa natureza, ele está colocando a vida dele fora, né? Porque está disposto a tudo. É de admirar que ele não tenha morrido na ocasião, que não tenha atingido ele com uma bala ali por parte do serviço de segurança. Então escapou. Eu acho que a expectativa dele era ser morto, entende? Porque agora ele não escapa de uma prisão perpétua, né? Prisão perpétua, né? Mas, de qualquer maneira, houve uma certa vacilada do serviço de segurança na medida em que esse rapaz ele entrou lá no local onde estava acontecendo esse encontro do presidente Trump com a imprensa internacional, né? E chegou a atingir um policial, que não morreu porque estava com aquele colete de proteção, né? Prova de balas. Prova de balas que eles usam, né? Mas o presidente correu risco. Mais uma vez. Né? Tiveram que tirar ele às pressas, lá, com toda a proteção, como todo aquele pessoal que teve que sair correndo dali. Mas o que é injustificável é essa presença desse rapaz ter conseguido entrar no local do acontecimento. Porque que ele estivesse no hotel, como foi dito, ele chegou 3 dias antes, se hospedou. Já é um período para o Serviço de Segurança estar investigando quem está hospedado no hotel. Bom, mas não aconteceu. Agora, a proteção, o controle de entrada ao local do evento, este tem que ser rigoroso. E ele conseguiu entrar. Entrou ali, saiu gatinhando, correndo, caindo lá, né? Então, realmente, felizmente, para o presidente, para todos, não aconteceu nada, né? Mas o episódio é marcado por essa vacilada, e sem dúvida nenhuma, né? Naturalmente, o Trump não deve estar muito satisfeito com o seu serviço de serviço de segurança, né? Porque não é possível, a gente está tão acostumado, aqui mesmo as nossas autoridades, quando o presidente brasileiro vai vir em algum lugar, uma semana antes já há uma preparação. Já na campanha ele sofreu um atentado, né? Uma bala que raspou a cabeça. Né? O Trump, né?
Esse é o terceiro, eu acho que é o terceiro episódio, mas tem um outro episódio também. Aquela ocasião mataram, né? Mataram o cara. Mas eu tenho a impressão que algumas cabeças vão rolar na segurança americana, seguramente. Não é possível esse desleixo que o Jurandir fez referência e que é evidente, né? É uma falha capital, uma falha que não pode acontecer, né? Ainda mais dentro de um clima que hoje passa, né, os Estados Unidos, o próprio presidente americano, né, envolvido com essas guerras, com essa situação toda aí. Então, tem que ser mais rigorosa ainda a segurança do presidente, mais rigorosa. Não se entra no mérito se ele está certo, a política que ele está desenvolvendo, né, internacional ou não, ou o povo está satisfeito com ele ou não, a segurança dele tem que ser um padrão. E ponto, né? Independente do seu comportamento como gestor da nação. Mas, enfim, aconteceu e oxalá que não aconteça mais para ninguém, né? Para ninguém, nenhum mandatário, enfim, não é esse o caminho, não é esse o caminho. Nossa produção aí está indicando que o segundo episódio foi a invasão da Casa Branca. Eu sabia que tinha o segundo episódio contra o Donald Trump. Obrigado, pessoal da retaguarda aí. Muito bem. E daí, Calil? O que tu me diz? O que eu digo? Que nós estamos aqui vivendo no Brasil esses nossos momentos, pré-eleitorais, né? Mas o assunto do momento, com todas essas pré-candidaturas, algumas já fazendo campanha, né, firme, eu tenho a impressão que é o Congresso Nacional com relação ao 6 por 1 aqui, que é uma situação que está envolvendo toda a sociedade, porque é uma mudança drástica. Nós estamos nas mudanças da reforma tributária que já vem impactando, né? Porque ela foi uma reforma, vamos dizer assim, de forma de tributo, mas não aliviou nada. Ao contrário. Só impacta o financeiro das empresas. Né? Agora, essa questão não estou falando como especialista em direito, não é esse o caso. Estou falando realmente a grande preocupação da sociedade da pequena, da média e da grande empresa. Porque muito já se pratica muito em diversas situações a questão dos 5 dias de trabalho, que também, mas tem os horários a serem praticados, né? Uma empresa hoje, por exemplo, um exemplo bem aleatório, nós falamos em futebol, um clube de futebol, um clube médio aí que tenha 200, 300 colaboradores, funciona 7 dias por semana. O impacto nesse clube, estou falando do exemplo de um clube como poderia ser um supermercado, né? Estou dando um exemplo mais simples. O impacto na estrutura organizacional dessa empresa ou dessa empresa é violenta. O fato é que hoje o empresário ele já paga, para cada funcionário que ele pague R$1.000, ele paga 750 para o governo. Para o governo. Eu ia chegar lá. Então, consequentemente, ele vai ter que pagar mais, porque ele vai ter que ter mais funcionário para suprir aquela lacuna desses funcionários que estarão beneficiados pela lei que entrará em vigor, né? Então, logicamente, isso aí vai ser um impacto muito grande para o empresariado. Pode se refletir, inclusive, no próprio desemprego também, né? Sendo desemprego, os custos, naturalmente, os custos das empresas vão aumentar, né? Alguém vai ter que pagar a conta, ou seja, o preço que ela pratica, né, do seu produto. E esse é um momento pré-eleitoral muito... Eu não sei se seria um momento... Agora, o que me chama a atenção neste momento é esse endividamento do brasileiro. 80 milhões de brasileiros... 87. Né, pendurados. Mas com esses consignados, com tudo isso aí, o pessoal, muita facilidade para tomar o dinheiro da turma, só que a turma não tem facilidade para contemplar os compromissos. A facilidade de tomar o dinheiro provoca esse endividamento. Uma coisa que deveria estar, parece que aos poucos estão querendo colocar, é a educação financeira nas escolas. Para começar lá desde cedo a aprender a administrar o seu dinheiro. Que as pessoas administram mal. O problema é que gastam mais do que ganham. E aí estão endividados, vão lá e pegam um empréstimo. Aí
com aquele empréstimo é mais despesa, mais compromisso que tem, é mais comprometimento daquela renda. E aí menos o dinheiro para poder atender aqueles outros necessidades. Então, e com os juros altos que nós temos hoje também, né? O Brasil tem um dos juros mais altos do mundo hoje. Então, é um somatório de coisas ali que leva a uma situação que realmente está muito difícil para o brasileiro, né? Muito bem, então tá. Vamos adiante, então, falando aqui do Di Paolo, o melhor galeto do planeta, né? É o Di Paolo, o grupo Di Paolo de Galetos, comandado pelo empresário Paulo Jeremia. Então, tudo de bom é Di Paolo. É sabor absoluto, lojas absolutamente confortáveis, né? Estrategicamente posicionadas, tudo de bom. Olha aqui, ó. Existem marcas que servem refeições e existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Essa tradição também encontra o mar. O Di Paolo agora conta com uma unidade em Torres, aquele município maravilhoso na nossa divisa com Santa Catarina. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. Então, o melhor galeto, sem dúvida nenhuma, disparado, é o galeto Di Paolo. O grupo Di Paolo tem o Expresso Di Paolo também, onde você estabelece mais ou menos o prato, né, a refeição de acordo com o seu apetite. E a sequência que é no Di Paolo, absolutamente. Tá bom? Então, coisas boas, sabor absoluto, é Grupo Di Paolo. E não esqueçam, o vinho, chegando essa estação maravilhosa aí, né, a estação do frio, outono e inverno, um vinhozinho tinto, né, no almoço, na janta, nos ambientes festivos, né, com fraternizações, o vinho Paulo Jeremia, bom demais. Deguste, vai ver que coisa maravilhosa, que sabor incrível que tem o vinho Paulo Jeremia. Ok, e o Sicredi também está aí dizendo a que veio, né, onde você não é um correntista, você é um sócio. Ao cabo de cada exercício, você tem dividendos na sua conta, né. Para quem investe, a Sicredi Origens RS tem uma solução inteligente, o crédito com garantia de aplicação. Você utiliza seus investimentos como garantia sem precisar resgatar. Assim, mantém sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento, com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% ao mês, mais CDI. Fale com o seu gerente ou abra sua conta no Sicredi Origens RS. Olha só, você faz o investimento sem baixar o seu capital que está aplicado. É um negócio bom demais, né? Então, fale com o seu gerente ou abra uma conta no Sicredi Origens RS. Tá bom? Ok. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Jurandir Soares, voltando à política internacional, ou à encrenca internacional, às guerras lamentáveis, né? A gente precisa de tanta paz, né? Mas as disputas internacionais, eu estava vendo o Putin agora falando em paz, que eu vou ajudar na paz, falando com o pessoal do Irã. Quem é o presidente russo? É ridículo, né? Quando ele está lá matando. Há né? 4 anos. Inocentes, há 4 anos lá na Ucrânia. Ele falando que eu vou fazer de tudo para contornar, para que haja paz. Irã, Estados Unidos, China, essa coisa toda. Todo mundo que está envolvido nesse pacotão aí de extremo perigo. De extremo perigo. É uma dinamite essa brincadeira. Quando é que se consegue um ajuste entre Estados Unidos e Irã, por exemplo, para que se abra lá o estreito, que o estreito fique bem largo, para que se possa passar o petróleo e minimizar as dificuldades que estão estabelecidas no mundo inteiro? Eu acho que está próximo isso aí, porque os dois estão querendo o fim da guerra. Os dois estão precisando Os também. dois lados querem o fim da guerra. Está um desgaste muito grande para ambos, né? E o Irã fez uma proposta que abre o estreito com o estabelecimento dos Estados Unidos liberar os portos que eles estão bloqueando e o fim da guerra.
para depois, mas aí é a questão que... Aí é que está crucial. Depois discutir a questão nuclear do Irã. Bom, a guerra foi travada basicamente por causa da questão nuclear do Irã. Então, nós vamos ter tido a guerra termina e depois, então, volta-se a discutir a questão nuclear. Mas eu acho que é a saída para isso. É a saída porque o desgaste está muito grande, o presidente Trump está em baixa dentro do país dele, Sim, né? está em queda, a sua popularidade. Tá em queda, Aliás, o americano hoje ingressa no supermercado, ele se horroriza, porque aquele volume de dólares no seu cartão de crédito, o cash, né, o dólar, não atende à lista de compras que ele tem que fazer. Expandiu demais o preço lá, subiu demais o preço dentro, por exemplo, do supermercado, onde todas as famílias vão lá quase, né, semanalmente, diariamente, uma vez. Enfim, então está muito caro o produto nos Estados Unidos, tudo né, reflexo dessa situação toda do petróleo, aí, dessa guerra entre Estados Unidos, Irã, etc. E tal. E o presidente Trump está desgastando internamente e externamente com os seus parceiros, seus aliados da Europa, os aliados da OTAN. Quer dizer, está uma briga muito grande dele com os parceiros. Ele queria que a Inglaterra participasse de uma ação militar para desobstruir o Estreito de Hormuz. O primeiro-ministro Keir Starmer disse, não vamos, porque essa guerra não é nossa. Nós não temos nada a ver com essa guerra, porque o que nós vamos nos meter? Hoje, aliás, foi ontem à noite, o primeiro-ministro da Alemanha, o Friedrich Merz, fez um pronunciamento muito contundente também. Ele disse, os Estados Unidos estão sendo humilhados pelo Irã e não tem uma estratégia para sair da guerra. E que realmente a gente vê que eles estão enrolados. Eles estão numa areia movediça. Então, por isso que eu acho que vão aceitar essa proposta de estabelecer o fim da guerra, liberação do estreito, liberação dos portos iranianos e depois, futuramente, discutir aí essa questão do programa nuclear do Irã, né? Porque, do jeito que está a situação, é um desgaste muito grande para ambos os lados, né? Muito bem. Jurandir, me diz uma coisa. Esse encontro do Donald Trump, que recebeu na Casa Branca, está lá ainda, acho que está lá ainda, o Ray Charles, depois de tudo que ele falou do primeiro-ministro inglês, né, avacalhou, chamou de incompetente e tudo, e está lá o Ray Charles com a sua mulher linda, maravilhosa, muito mais bonita que a Diana, claro. Eu te pergunto o seguinte, mas que tinha agora, eu achei bonito o gesto do rei, depois de toda essa confusão, inclusive desse atentado, e foi lá e está lá diplomaticamente conversando com o Donald Trump. Só um parênteses assim, mais bonita do que a Camila, só aquela Graça Foster que foi presidente da Petrobras. Que coisa incrível, né? Graça Foster. E tinha o Cerveró, lembra do Cerveró? Que tinha um olho para cima, outro para baixo. O Cerveró chegou para ela e disse, presidente, como a senhora está linda. Diz lá, são seus olhos. Exatamente. Mas, enfim, voltando para as coisas sérias, né? A visita do rei, ela tem justamente esse objetivo de tentar acalmar, colocar os panos quentes ali, procurar amortecer e mostrar para o Trump, né? Tu não briga conosco, né? Nós somos aliados históricos, por que nós vamos estar brigando? Nós temos que nos unir. Nós temos aí, na medida que brigamos, nos separamos, nós abrimos flancos, né, para os nossos inimigos maiores, aí, que são Rússia e China. E a Rússia já está se assanhando ali. O Putin recebeu ontem o chanceler do Irã. Não, nós estamos ajudando aqui, nós queremos paz e coisa, mas toda ajuda que vocês precisarem, nós demos, né? Então, insinuando assim uma participação mais efetiva. Então, por isso que essa visita do rei, ela tem esse objetivo. O objetivo de tentar amenizar a situação, tentar acalmar, tentar uma reaproximação do Trump com a Europa. Perfeito. Nilton Calil. O Jurandir é tão especialista nisso que a gente fica sempre admirando as colocações que ele faz com muita objetividade, né? Eu tenho uma visão, essa história toda do Oriente Médio, eu acho que nós estamos chegando num momento difícil, não, claro, naturalmente para o Irã, que seria, vamos dizer assim, o mais fraco economicamente. Mas não há dúvida nenhuma, não só porque tu falaste em preços aqui, mas também o esforço que se faz para Israel manter aquela força
bélica, né? Esse dinheiro ele termina em algum momento, porque nós sabemos que Israel tem os financiamentos, de uma grande comunidade internacional que resolve isso aí. Tem um limite isso. Né? A própria ajuda dos Estados Unidos, né? A ajuda dos Estados Unidos, eu tenho a impressão que até os próprios judeus americanos que têm patrimônio ajudam muito nisso aí, fazem parte desse rito completo, mas isso tem um limite também, né? Então a coisa acaba... E Israel ainda tem que enfrentar essa situação aí de tentar resolver o problema no Líbano, ali no sul do Líbano e os palestinos, e aquela reconstrução, e aquele problema lá de Gaza e da Palestina, né, da Cisjordânia como um todo, eu acho que tem que ter, essa coisa tem que parar, porque senão... Mas para mim a questão é muito clara, Caraíla. Enquanto não resolverem o Estado da Palestina, vai continuar isso aqui. Eu já falei isso aqui uma vez contigo. Tem que, tá ali, as áreas estão ali, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Tá? Este aqui vai ser o Estado palestino, vocês vão ter a liberdade de vocês e tal. Não, pode estabelecer, inclusive, que não tenham forças armadas, né? E pode estabelecer, inclusive, uma força internacional de segurança na fronteira entre os países, mas tem que criar, porque enquanto não criar, vai ter outros atentados do Hamas. Essas coisas vão continuar acontecendo. Tem que atender para isso aí. O povo palestino é um povo massacrado. É o povo que está sofrendo. Essa guerra aí, esse episódio aí matou... As estatísticas são aterrorizantes, né? Sim. São 80 mil pessoas mortas, 200 mil feridos e ninguém com casa, ninguém tendo mais o mínimo de... Uma destruição. Isso gera, inclusive, ódio permanente. Ódio. Isso é ódio que gera... Tu imagina essa garotada que está ali, que sobreviveu? Pelo amor de Deus. Esses aí são terroristas futuros, se não resolver a questão. Olha, vocês vão ter o Estado de vocês agora, então vamos ajudar a financiar, vamos fazer um plano Marshall para vocês. Um movimento internacional para a recuperação da faixa de Gaza, para o desenvolvimento da Cisjordânia e tal, né? Então, mobilizar aqueles países árabes também que têm dinheiro, né? E que também têm interesse num acordo com Israel. Sem dúvida. Porque eles têm a possibilidade de parceria. Tem negócios comuns, inclusive. Israel, com a tecnologia, com o conhecimento científico que tem, e os árabes com o poder de investimento, eles têm possibilidades de crescimento enorme. E pode investir ali dentro mesmo daqueles territórios palestinos, criar empresas, startups e coisa parecida ali, para promover o desenvolvimento, o crescimento daquela região e acabar com esse conflito, né? Eu insisto, enquanto não criarem o Estado da Cisjordânia, Israel não vai ter sossego. O Estado da Palestina. O Estado da Palestina. Agora, eu acho que Israel vem excedendo, ele fomenta demais a disputa e a guerra, viu, Chico? Essa administração de Israel é muito radical. Esse primeiro-ministro, Netanyahu, o ministro da Defesa, o Israel Katz, eles são todos muito radicais. Muito radicais. São pessoas com as quais é difícil uma negociação, tá? Eles querem resolver tudo na base da violência, da guerra. E até porque para o Netanyahu está sendo interessante ele manter essa guerra, porque ele sabe que quando terminar o seu reinado... Ele vai responder processos na justiça. Por corrupção. Entre outras coisas. Ele tá protelando isso aí, né? Está protelando, né? Mas isso é o tipo da coisa que tu não pode levar indefinidamente, né? Claro. Uma hora vai ter que acabar, né? Tá certo. Enfim. Não é tarefa fácil, não. Muito bem. Vamos adiante, vamos falar aqui de saúde também. Aí quando eu falo de saúde, eu falo de ovos orgânicos. Poxa, ovos orgânicos é um negócio, um omelete de ovos orgânicos, né? Tudo que envolve, né? Um prato que envolva ovos de primeira grandeza. Aí eu falo do sítio, né? Gigante. Ovos orgânicos, sítio gigante. Aí o telefone. Maravilha, aqui, ó, esses ovos, olha aqui, ó, sistema que prioriza o bem-estar animal, né? A criação dessas galinhas poedeiras. Galinhas criadas soltas com acesso à postagem, alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos. Galinhas não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Então tá aí. Eu aproveito o ensejo aqui, vou dar aqui uma amostra para o Jurandir Soares aqui. Opa! O nosso câmera aqui, por favor. Nós vamos fazer um omelete maravilhoso hoje de noite, então. Sim. Coisa boa. Já salvou o jantar de hoje. Salvei o jantar. Não. E aqui o Nilton Calil também, né? Obrigado. Fazer que beleza. um quitutes.
com ovos do Sítio Gigante, que são os melhores do planeta, tá bom? Aí, então, te liga com o Sítio Gigante. Aliás, quem quer ovos do Sítio Gigante, amanhã, por exemplo, na Feira do Menino Deus, ali na Secretaria da Agricultura, né, nós temos ali, então, os produtos disponíveis para o consumidor na Feira Ecológica do Menino Deus. E ali na Secretaria da Agricultura, na Avenida Getúlio Vargas, às quartas pela tarde, então amanhã pela tarde, e aos sábados pela manhã. Tem uma grande feira ali de produtos de altíssima qualidade, produtos orgânicos de alta qualidade, portanto, tá? Você encontra também esses ovos orgânicos aí do Sítio Gigante em floriculturas agropecuárias, né? E também através do contato, que é o 51 99836 5337, 99836 5337. Mas tem mais para o seu jardim aí, no seu edifício, seu condomínio, né? Nos seus canteiros aí que você faz aí os seus planta suas coisinhas e tal, aí que tem, né? Sempre gosta de ter em casa um pomar e tal, quem pode, ou no sítio, na chácara. Enfim, temos aí a Titica, que é um adubo orgânico classe A. Tá aí a sua fotografia. Olha aqui, adubo proveniente da cama de aviário, esterco mais serragem. Produto seco e compostado, rico em nitrogênio e carbono, laudo emitido pela Universidade de Passo Fundo, atestando seu grau de pureza. Adubo registrado no MAPA, Ministério da Agricultura, e também com atestado para a produção orgânica, através do certificado de conformidade orgânica. Então, são produtos aí disponíveis para o consumidor nessas feiras ecológicas, como essa do Menino Deus, amanhã e sábado, né? Amanhã, então, é pela tarde, sábado pela manhã, e também pelo telefone que nós colocamos aí no seu vídeo, que é o 998365337. Tudo isso é comandado pelo empresário Eduardo Tartarotti Gigante, que é um perfeccionista, de um capricho absoluto, o Eduardo Tartarotti Gigante, nessa produção e nessa maravilha que são esses ovos, esses adubos orgânicos aí, tá bom? Muito bem. Jurandir Soares. Zé, na sua benevolência maior, o ministro Alexandre de Moraes bondoso, concedeu para prisão 17, domiciliar para 18 pessoas, bom. faixa dos 65 aos 75 anos. Pessoas que já cumpriram uns 4 anos, eu acho, mais ou menos, já decorreu, né, desde que eles foram para a cadeia aí, condenados de 14 a 17 anos de prisão. Uma coisa assim. Não, me impressiona, assim, os crimes que eles são acusados. Isso que me impressiona, os crimes, assim, ó. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Como eles gostam de falar absurdo, assim, Estado Democrático de Direito. Golpe de Estado. Golpe de Estado sem umas forças armadas pilotando, entrando na frente, não existe. Sem golpe, né? Sem liderança. Assim, né? Nunca se viu um golpe de Estado se não tiver a força armada pilotando para derrubar o regime. Não teve né? Associação criminosa armada. Onde que teve arma? Onde que você viu arma naquelas ações do 8 de janeiro? A única coisa ali... É a baderna. É a baderna. Destruição. Deterioração do patrimônio público. Isso sim, isso aconteceu e essas pessoas tinham que ser condenadas por esse aspecto, o que não tem nada a ver com 17 anos de prisão. Aliás, o cidadão esse que deu 500 pila para pagar um ônibus ali, levou 14 anos de prisão. Tem explicação. Né? Assim, ó, a questão do peso dessas penas que eles impõem é uma questão totalmente fora de contexto. Isso não existe. Isso aqui só em regimes de exceção, só em grandes ditaduras que existe esse tipo de coisa. E nós estamos vivenciando isso aqui dia a dia. Não bastasse esses acontecimentos lá, aqueles que já foram condenados, agora tivemos recentemente esse episódio aí do cidadão que foi descoberto que ele tinha dado R$500 para ajudar no pagamento de um desses ônibus que levou as pessoas para essa manifestação de vandalismo, esse quebra-quebra, uma imbecilidade, inquestionavelmente, que fizeram, uma imbecilidade, tem que pagar por isso aí, mas não golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, ação civil armada, como diz, nada disso aconteceu. Então, a dosimetria da pena é que é uma coisa absurda que nós estamos verificando aqui. O caso mais impactante é dessa moça, senhora, que do batom. É uma coisa que tudo bem, não pode, né? É patrimônio, não pode estar fazendo. Chamaremos isso de pequeno vandalismo, enfim,
Tá? Mas não estragou o monumento, não, limparam, está tudo direitinho, mas tudo bem, não devia ter feito. Então tá, tem um custo isso aí, né, por ter feito esse tipo de atividade. Agora não, com 14 anos, uma senhora com filhos, com tudo isso aí, afinal de contas, não é uma criminosa. Se formos prender os criminosos no Brasil, não tem espaço em cadeia nenhuma, não temos espaço, porque, evidentemente, não é. Então, agora, os grandes criminosos do dia a dia, na região metropolitana, aqui na capital, enfim, no Brasil todo, estão soltos, cometendo crimes. Né? Os do INSS, os que roubaram do INSS, que roubaram dos aposentados do INSS, que agora estão por aí, os envolvidos no Banco Master, né? E tem muita gente. Que não termina, né? Que não, isso não anda, esses processos não andam. Não andam, os processos não andam, e cada vez tem mais gente envolvida. Agora, eu vi a notícia de que, inclusive, 2 ex-presidentes do Banco Central receberam dinheiro do Vorcário. O Henrique Meirelles, que teria recebido 18,5 milhões, e o Gustavo Loyola, mais 6,7 milhões. Aqueles que foram presidentes do Banco Central. E por quê? Porque tem informações privilegiadas que seguramente foram usadas pelo senhor Daniel Vorcário nas suas articulações aí com vistas a tentar salvar o seu banco. O que é lamentável é que essas CPIs não andam, são bloqueadas, está compreendendo? Na votação dos interesses, né, políticos, evidentemente. E está tudo debaixo do tapete, né? Essa situação do Master aí, minha gente, envolve os bedalhões da República e não anda. Está paradinho, deixando a coisa andar. Agora entramos em ritmo de eleições e tal, e a coisa vai diminuindo, a intensidade, e a memória das pessoas vai fraquejando e vai passando. E por isso, daqui a pouco, ficou, mais uma vez, o crime contra o patrimônio, o erário público, né, das grandes autoridades, ficam, né, sem nenhum tipo de punição. A referência que o Jurandir faz com relação a essa qualificação, esses crimes que estão nominados aí, foi a maneira de o Supremo julgar, porque a baderna não é competência do Supremo. Depois o Supremo, eles chamaram a si, eles, ministros... Não era a instância deles. Não era nem instância, quer dizer, até porque a própria Constituição estabelece a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição, que isso aí foi milhares de processos que eles vêm julgando, simplesmente sem nenhuma vergonha de não estabelecer essa regra. Quer dizer, nós estamos vendo, como disse, colaborando com o Jurandir, praticamente um estado de exceção dentro de uma pretensa democracia. É o estado de exceção, porque à medida que impõe essas penas, isso aqui é o estado de exceção, isso aqui não está sendo... A democracia está sendo rompida. Claro que a gente sabe que também aquelas conotações... E o rito não existe, está compreendendo? O processo legal. Claro, é isso que eu estou falando. Foi jogado, devido ao processo legal. Absolutamente. Aqui, todos os advogados que vêm nessa bancada, em qualquer os professores de direito, principalmente de direito penal, eles não têm mais o que fazer, né, com relação não tem nem como responder para os seus alunos a respeito do que está acontecendo nesse país aqui. É lamentável. O que vamos fazer, né? Bom, temos eleições, então, em todo o país, para a presidência da República, Senado, governadores, deputados federais, deputados estaduais, e já se visualiza aí, já temos aí algumas pesquisas dando indicações, mas é muito cedo, evidentemente, ainda, mas já temos aí alguns indicativos de acertos entre os partidos, né, as composições partidárias, isso aí é muito importante, no meu modesto entendimento, enfim, mas vai haver uma polarização, né, Jurandir Soares? Na direita vai haver, né? Exatamente. Porque tem o Flávio Bolsonaro, que nas pesquisas ele perde para o Lula no primeiro turno, mas empata tecnicamente. Tem um númerozinho um pouco superior, mas é dentro da margem de erro. Né? Por quê? Porque no segundo turno ele vai ter um somatório, né? Se for ele o primeiro colocado, possivelmente com o Romeu Zema, né? Com o Caiado, né? E agora um candidato que surgiu aí, que está despontando, está crescendo, esse Renan Santos,
que é do movimento Brasil, não me lembro qual é o outro nome agora que tem. Mas ele já está despontando nas pesquisas aí, já tem 5,3% nas pesquisas. Está crescendo. Tem essas situações aí, que às vezes aparece um candidato. Nós temos exemplos aqui no Rio Grande do Sul de candidatos que estavam aí para governador, é o caso do Rigoto, da Ieda Cruzes, aí, que tinham, né, cotação lá embaixo, né, lá na zona de rebaixamento, e daqui a pouco ganhou a eleição. Ganhou eleições. Então é um negócio fantástico. Então seguramente que no segundo turno nós vamos ter uma união desses candidatos, né? Mais o apoio do governador de São Paulo, que evidentemente já vai ter no primeiro turno, né, para o próprio Bolsonaro, mas eu digo, depois ele vai, num segundo turno, ele vai incrementar esse apoio, né, especialmente tendo ganho o governo paulista já, né? Pode haver um segundo turno também. O próprio Flávio disse, né, ontem que o Tarcísio um dia será o presidente do Brasil. Que bacana. Quem te vê. O fato é que o Tarcísio seria o candidato mais viável do atual momento. Natural, candidato natural. Natural, mais viável que em termos de congregar, né, todas essas correntes políticas aí que estão certo ponto divididas pela direita, né? Ele congregaria mais. Mas é o caso, ele tem uma reeleição garantida em São Paulo, né? Então seguramente que ele não vai abrir mão daquilo ali, né? Para uma candidatura que não se sabe. Fazendo mais um belo governo de São Paulo, certamente numa próxima eleição presidencial ele tem uma capacitação muito maior ainda em termos de urnas, né, de votos, sem dúvida nenhuma. Muito bem, 3 minutos e meio aí para o fechamento do nosso programa, né? 33 anos no ar, nosso programa Atividade. Jornalista Soares, o fechamento, o último tema aí? Não, a última notícia que queria dar, que eu vi agora que o Ministério dos Transportes aí, ele está eliminando a multa do Free Flow, esse pedágio quase 4 milhões de multa. Quase 4 milhões de multa. Tem. Se ninguém sabia daquilo ali, passava lá, não sabia. Não sabe como pagar, o pessoal passa ali, não sabe como pagar. E além da multa ali, ainda, além do pedágio de pagar, tem os pontos na carteira. Tu recebe uma multa e 4 pontos na carteira. Um troço absurdo. Ninguém foi avisado. Mas tem um problema Ninguém mais. É obrigado a ter aquela passagem de... Sim, o sem parar. Sem parar, ninguém é obrigado a ter. Isso seria uma matéria muito boa para encerrar o programa para a nossa colega que daqui muito tempo frequentou a tua bancada aqui, a Simone? A Simone. Simone Magalhães, ontem. Na verdade, tem a Roxane, que é entendida do trânsito. Também. Mas tem uma questão aí que é básica de lei, né? Tu não pode levar uma multa e não ser notificado para poder dizer, olha, eu não devo essa multa, não sei. Tem um processo. A multa não é só o radar te pegar, mas tem um lançamento. Claro. E esse lançamento tem não é feito. Notificado. Esse lançamento não é feito. Então, uma situação esdrúxula. Né? Claro que pode ser uma boa mover. Eu tenho esse negócio ali para a gente passar direto, mas é um negócio 4 milhões, quase 4 milhões de multas. Mas se tu analisar o percentual de pessoas que tem esse de passar direto, ele é pequeno. Basta tu olhar o pedágio na freeway. Claro. Né? As filas são enormes. Uma minoria que passa direto. A grande maioria está ali para pagar o pedágio. Claro. Né? Isso é o retrato do que acontece lá nesse free flow aí, né? Na própria freeway, quem não tem, pode passar, mas daí apita, vai daquele apito que dá um apito e esse cara é multado. É o desemprego, né, Júnior? Porque faz esse equipamento, não tem mais cabine, não tem mais o que cobra ali, não tem mais nada. Então, a taxa de absorção do trabalhador desaparece, está compreendendo? E fatura ali a passagem na estrada. A tecnologia vai cada vez desempregar tudo mais. Bem, mas tem que ter uma ampla divulgação para as pessoas entenderem, dar um prazo, olha. E outra coisa, eu não sei até onde a legislação te obriga a ter a passagem essa aí. Aquilo ali teria que ter, para quem não tem, receber, como tu recebe uma multa de trânsito, como tu recebe, tu tinha que receber em casa. Tem que receber um comunicado ou pelo celular, ou pelo correio, seja o que for. 1 minuto para o fechamento do programa. Olha só, alguém é obrigado a ter telefone? Não. Tem telefone quem pode e quer. E tudo hoje cai para dentro do telefone. São os aplicativos, os bancos, tudo te mandando para aqui. Tu não é obrigado a ter. Tu é obrigado a ter computador em casa? Não é obrigado. Laptop? Não é obrigado. Então, isso aí tem que ver, né? Sistema que capta
pela placa para quem não tem e paga pelo site. Mas tem que chegar a notificação. Muito bem. Vamos embora então. Tá, meu amigo Nilton Galil. Presença marcante. Jurandir Soares. Vem com esse bronze todo de volta para o nosso programa. Com o Carlos na mão, pela raquete. Não, esse foi pego lá no Recife. No Recife, não, isso é no Recife, aqui já estamos, já abandonou a base aqui. Tá? O programa se despede e amanhã, como acontece há 33 anos, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.